meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, iremos aprender sobre um conteúdo de extrema relevância, tá certo? Nós iremos fazer uma breve revisão a respeito daquilo que nós aprendemos na nossa última aula de Ciências da Natureza, certo? Lembram que na nossa última aula a gente falou um pouco sobre os sentidos, né? Quais seriam os 5 sentidos que nós, seres humanos, possuímos. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, vai falar sobre os órgãos que são responsáveis por esses sentidos. Quais órgãos que estão relacionados com cada um desses sentidos que nós aprendemos na nossa última aula, tá certo? Então, basicamente, essa aula vai ser uma aula de uma grande revisão para a gente, de fato, buscar entender ainda mais quais são esses órgãos responsáveis pelos sentidos e perceber a importância que eles possuem para a nossa vida, para a vida humana, tá certo? Então, revisando a nossa última aula, a gente aprendeu que o nosso corpo, o corpo humano, ele é composto por 5 sentidos, né? E esses sentidos, eles estão relacionados com a visão, né? O primeiro sentido seria a visão e, obviamente, relacionado com esse sentido está os nossos olhos. Então, o órgão do sentido responsável pela visão são os nossos olhos, tá certo? Nós aprendemos também que o segundo sentido, então, seria o olfato, né? Através do olfato a gente consegue sentir o cheiro das coisas, tá certo? E o órgão do sentido, o órgão responsável pelo olfato são as nossas narinas, é o nosso nariz. Um outro sentido que nós aprendemos na nossa última aula também é o nosso tato, tá certo? Através do nosso tato a gente consegue, então, ter sensibilidade, tocar nas coisas, né? E é um dos sentidos muito importantes também, certo? Um outro sentido importantíssimo é o paladar. Através do paladar a gente consegue sentir o gosto, né, dos alimentos que a gente ingere, o gosto das coisas, tá certo? E os órgãos que estão associados com o paladar é a boca e também a língua, né? A nossa língua também é fundamental, né, dentro desse processo de conhecermos, né, o sabor dos alimentos que a gente acaba ingerindo. E o quinto sentido, né, que nós aprendemos na nossa última aula é a audição. E a audição, né, através dela a gente consegue escutar, ouvir os sons, barulhos, ruídos, e o órgão responsável, né, que nos dá a capacidade de termos essa audição é o nosso ouvido, né? São os nossos ouvidos, tá certo? Através dele a gente consegue escutar barulhos e ruídos. Então, nós tivemos uma visão geral aqui, bem rápida, dos 5 sentidos que nós possuímos e quais os principais órgãos que estão associados com cada um deles, tá certo? Então, por meio desses sentidos, a gente consegue sentir o sabor, o cheiro, bem como observar e apalpar, tocar nos objetos, tá certo? O olfato, como a gente consegue ver no esquema na imagem, né, vai estar associado com a sensação de sentir o cheiro das coisas, dos alimentos, né, de perfume, né? O tato vai estar associado com a sensação de sentir, de tocar, né, nos objetos. A visão, a de ver, né, ver as cores, né, ver os ambientes. O paladar de sentir o gosto e a audição, como eu tinha dito para vocês, a de ouvir os barulhos, os sons, tá certo? Então, quando a gente fala especificamente da visão, esse sentido tão importante para a nossa vida, né, vem logo à nossa mente que os nossos olhos, eles são fundamentais para que a gente tenha esse sentido, tá certo? O sentido de conseguir enxergar, de ver as coisas que estão ao nosso redor, de enxergar o mundo que está ao nosso redor, tá certo? Então, os nossos olhos, eles são os órgãos responsáveis por esse sentido, pelo sentido da visão, né? E uma questão muito importante é que muitas vezes, né, nós seres humanos, ao longo da vida, né, ou então mesmo quando você ainda é bem pequeno, você, de repente, pode, né, vir a ter alguma dificuldade para enxergar, né? Às vezes a gente tem determinada dificuldade para enxergar objetos a longas distâncias, ou então, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar mais de perto, né?
E vem aí um objeto que é muito importante dentro desse processo para que a gente consiga ter uma visão cada vez melhor, que é o uso de óculos, né? Então, os óculos, através das suas lentes, né, nos possibilitam, né, fazer com que os nossos olhos, né, com que a nossa visão, ela fique mais apurada e que a gente então consiga visualizar esses objetos, sejam a longas distâncias ou mais de perto, tá certo? Então, digamos assim que é algo que vem para dar um auxílio para aquelas pessoas, né, que têm algum tipo de dificuldade na sua visão, né, nos seus olhos, que é esse órgão fundamental para que a gente consiga ter essa visão perfeita e então consigamos enxergar o mundo e tudo que está em nossa volta, tá certo? O outro sentido muito importante é o olfato, certo? Através do olfato, né, a gente consegue captar o cheiro das coisas, tá certo? O cheiro dos alimentos, da natureza e de tudo que está em nossa volta, tá certo? Então, o órgão responsável por esse sentido, pelo sentido do olfato, é o nosso nariz, né? Através do nosso nariz, a gente consegue então ter a percepção de sentir, de captar o cheiro de alimentos e em outras situações cotidianas, certo? Da nossa vida. O paladar é o terceiro sentido que nós estamos estudando nessa nossa aula de hoje e o órgão responsável por nos dar, né, a capacidade de sentir o gosto dos alimentos, né, é justamente a nossa boca e a nossa língua, tá certo? Sempre que a gente vai consumir um determinado alimento, esse alimento, obviamente, né, obrigatoriamente, ele vai passar pela nossa boca. A gente vai precisar mastigar esse alimento, né? O processo de digestão vai começar aí na nossa boca, mastigando, e depois a gente vai ingerir. Ou até mesmo quando a gente vai tomar um líquido, né, esse líquido necessariamente precisa passar pela nossa boca. Então é lá na nossa boca que a gente vai estar sentindo o gosto desses líquidos, o gosto desse alimento, tá certo? E um outro órgão fundamental para o paladar, para que a gente sinta o gosto desses alimentos, é a nossa língua, né? A língua que está no interior, dentro da nossa boca, é fundamental. E não sei se vocês já repararam, e eu acredito que comentei isso com vocês na nossa última aula, que a nossa língua, ela vai apresentar várias saliências, né? Se a gente colocar a língua para fora, a gente vai ver que a nossa língua ela não é lisa. Ela vai apresentar várias saliências, várias irregularidades. E são essas saliências que a pele da nossa língua apresenta que vão nos permitir sentir o gosto desses alimentos, sentir o gosto desses líquidos que a gente acaba ingerindo no nosso dia a dia, tá certo? Então, observem que a boca associada juntamente com a nossa língua vão nos dar a capacidade desse sentido tão importante que é o nosso paladar, tá certo? Então, o nosso paladar vai ser proporcionado por esses dois órgãos fundamentais. Um outro sentido é o tato, tá certo? Com o tato, a gente consegue sentir a textura dos objetos, né? Ter sensação de temperatura, de dor e de conforto, né? Imagine aí que a gente toque numa superfície áspera ou numa superfície pontiaguda, a gente imediatamente vai sentir a dor, né? Se a gente tocar na ponta de uma agulha, a gente vai sentir aquela furadinha, aquela picadinha. Então, é essa sensação de dor proporcionada pelo tato, né, que vai nos possibilitar passar por determinadas situações, muitas vezes de perigo, tá certo? Então, o tato é fundamental. E o órgão responsável, né, pelo tato, né, são especialmente, principalmente as nossas mãos, tá certo? As nossas mãos e, muito importante, a pele que envolve todo o nosso corpo, inclusive as nossas mãos, vão nos dar essa sensibilidade do tato, tá certo? Portanto, todas as vezes que a gente tocar num objeto, ou até mesmo com os nossos pés, a gente tocar em alguma superfície áspera, a gente vai conseguir ter a sensação de onde a gente está pisando, de onde a gente está tocando, e isso daí vai ser graças a esse sentido tão importante que é o tato. Quando a gente vai lá mexer no aplicativo, no celular, utilizar esses equipamentos tecnológicos, é graças às nossas mãos, é graças a esse sentido tão fundamental
para a nossa vida, tá certo? E um último sentido que nós aprendemos na nossa última aula é a audição, tá certo? Através da audição a gente consegue escutar ruídos, barulhos, sons de forma geral, tá certo? E o órgão responsável por nos possibilitar a audição são os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos, são graças aos nossos ouvidos que a gente é capaz de ouvir. É graças aos seus ouvidos que vocês estão conseguindo ouvir aqui essa aula, ouvir o som que está sendo emitido aí pelo aparelho de TV da sua casa, tá certo? E eu trago aqui, né, a questão de que a gente precisa ter bastante cuidado, né, principalmente vocês que gostam de escutar música, né, ou utilizando fones de ouvido, tá certo? Quando a gente usa fone de ouvido, a gente tem que ter bastante atenção para não deixá-lo numa altura, num volume muito alto, para não acabar prejudicando, né, alguns órgãos que tem no nosso ouvido interno. Porque quando a gente usa fone de ouvido e não usa de forma adequada, a gente acaba colocando num volume muito alto, a gente pode estar acabando rompendo algumas estruturas que são muito importantes dentro do nosso ouvido e prejudicando assim esse sentido tão importante que é a nossa audição. Daí por isso que eu coloquei a imagem, né, da criança aí, do jovem, escutando música com o fone de ouvido e que a gente precisa ter bastante atenção, né? Quando a gente estiver utilizando esse tipo de equipamento para não colocar numa altura ali muito elevada, num volume muito elevado e não acabar prejudicando esse sentido muito importante para a gente, tá certo? Então chegamos agora no momento que eu passo a bola para vocês para responderem algumas afirmações, né, baseadas nessa nossa aula. E vocês vão ver que baseado naquilo que nós aprendemos, vai ficar muito fácil de responder todas essas afirmações que eu vou fazer aqui agora para vocês, tá certo? Órgãos responsáveis pelo nosso paladar. Qual seria os órgãos responsáveis pelo nosso paladar? E observem que a afirmativa aí ela está no plural, são órgãos, ou seja, é mais de um. Baseado na nossa aula, eu tenho certeza que aí de casa você já deve ter respondido: professor, os órgãos responsáveis pelo nosso paladar é a boca e a língua. A boca e a língua são fundamentais para que a gente possua a capacidade do nosso paladar, tá certo? Olha a outra afirmativa. Órgão responsável pela nossa audição, certo? A gente acabou de falar na nossa aula que o órgão responsável pela nossa audição são os nossos ouvidos, tá certo? Lembra do fone de ouvido que eu falei para a gente ter bastante cuidado e não utilizá-lo num volume muito alto para não acabar prejudicando? Portanto, a nossa audição é tida graças aos nossos ouvidos. Órgãos responsáveis pelo nosso tato. Mais uma vez aí eu coloquei no plural, são órgãos responsáveis pelo nosso tato, né? Os principais são, né, as mãos, as nossas mãos e a nossa pele, né, que envolve as nossas mãos, né? A nossa pele ela nos possibilita ter sensibilidade quando a gente toca numa determinada superfície, num determinado objeto, tá certo? Órgão responsável pela nossa visão. E aí, qual seria o órgão responsável pela nossa visão? Baseado no que a gente aprendeu, você já deve ter respondido aí de casa, que são os nossos olhos. Os nossos olhos nos possibilitam enxergar o mundo que está em nossa volta, tá certo? E por fim, órgão responsável pelo nosso olfato. Ficou fácil, né? O órgão responsável pelo nosso olfato é o nosso nariz, né? Através do nosso nariz, a gente consegue sentir o cheiro das coisas, né? Ter essa percepção do cheiro, tá certo? Então, observem, né, que ficou muito fácil, a gente aprendeu claramente, né, todos os sentidos que nós possuímos e quais são os órgãos, né, do nosso corpo que estão associados com esses sentidos que são importantíssimos e que a gente está utilizando a todo momento durante a nossa vida, tá certo? Ao longo dessa aula, né, vocês já utilizaram vários desses sentidos, né? Vocês já utilizaram a audição através do ouvido para escutar o som, né, que está sendo emitido pelo aparelho de TV da sua casa.
E vocês também utilizaram, por exemplo, os olhos, né, na tela aí da TV para enxergar e ver a nossa aula, né, ver a imagem que está sendo projetada aí na tela da sua TV, tá certo? Então a gente vai revisar rapidamente tudo aquilo que nós aprendemos nessa nossa aula de Ciências da Natureza. A gente aprendeu que o corpo humano ele é composto por 5 sentidos, né? Quais seriam eles? A visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição, né? Esses são os 5 sentidos que nosso corpo humano ele apresenta, ele possui, tá certo? O órgão do sentido responsável pela visão são os nossos olhos, não é verdade? O órgão do sentido responsável pelo olfato é o nosso nariz. O nosso nariz vai estar nos possibilitando o olfato. A boca e a língua nos ajudam a sentir o gosto dos alimentos, né? Logo, são responsáveis pelo nosso paladar, certo? Esses órgãos são responsáveis pelo nosso paladar. As nossas mãos nos auxiliam a sentir a textura dos objetos. Logo, estão relacionadas ao tato e a pele, ela é fundamental, né, para que nós possamos ter esse sentido, né, que é o sentido do tato. E por fim, o órgão do sentido responsável pela nossa audição são os nossos ouvidos. Os nossos ouvidos nos possibilitam escutar os sons, os ruídos, tudo que está em nossa volta ao longo do nosso dia, né? Ao longo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá certo? Então, nesse próximo slide aqui eu trago algumas referências que nós utilizamos para elaborar essa nossa aula, tá certo? Que vocês podem ter acesso através da internet. E eu deixo aqui o meu muito obrigado para todos vocês que acompanharam essa nossa aula de Ciências da Natureza. Mais uma vez reforçando, caso vocês tenham alguma dúvida, leve essa dúvida até o seu professor, até a sua professora, que eles terão a maior satisfação, o maior prazer em sanar, em tirar essa tua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau!